palavra do Senhor diz assim, queridos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Pode assentar, queridos. Meus irmãos, o tema da mensagem desta manhã é sobre a importância da comunhão. Por que é que a gente não pode ser um cristão sozinho? Por que nós não podemos servir a Deus trancado em nossos quartos? Ainda mais nesses dias de frio, dá uma vontade de ficar na cama, dá uma vontade de ficar no aconchego do lar. Mas por que nós precisamos estar em comunidade? Por que nós precisamos estar no ajuntamento? Qual a importância disso? Nós estamos aqui para um processo de aprendizado. Nós todos aprendemos uns com os outros como nós devemos fazer, como nós servimos ao Senhor, como nós adoramos ao Senhor. Nós aprendemos uns com os outros aquilo que é necessário para uma vida cristã que edifica as nossas vidas. É bem verdade, queridos, que há algumas dificuldades, porque aqui nós temos, pelo menos aí na igreja, umas 100 famílias, e essas famílias são, cada um com a sua forma de pensar, com a sua forma de ver. O que para um é uma coisa muito simples, para outro talvez seja muito complexa. O que para um seja uma coisa muito boa, para o outro talvez não seja. Mas Deus coloca famílias, Deus coloca pessoas para caminhar juntos no mesmo propósito, no mesmo lugar, por um tempo que Ele espera que nós possamos caminhar juntos, para que a gente possa ser ensinado uns pelos outros, para que nós possamos aprender a compartilhar, para que nós possamos andar juntos no mesmo propósito, numa mesma direção. De forma, queridos, que há às vezes dificuldades na igreja. As pessoas às vezes nos procuram e dizem: olha, pastor, eu gosto muito da igreja, mas eu não suporto fulano de tal, eu não suporto situação tal. Mas é justamente por isso que Deus espera que nós possamos ser capazes de andar juntos. Porque como é que nós vamos querer passar a eternidade com alguém se a gente não tiver capacidade de suportar o nosso irmão, capacidade de aturar ou capacidade de lidar com aquilo que nós muitas vezes não gostamos? E nem é porque estamos certos ou não, porque às vezes esse conceito de certo, só é certo, absoluto, aquilo que está na palavra. Na grande maioria das vezes, as dificuldades de relacionamento, seja na igreja ou seja dentro de casa, não é porque alguém está certo, é porque alguém tem um coração duro que tem dificuldade de conviver com outras pessoas. A grande verdade, irmãos, é que a nossa comunhão, e muitos irmãos dizem assim: ah, pastor, eu vou lá na igreja, eu olho o irmão orando, aquele irmão ora bonito, mas eu sei que ele está com algum problema em alguma área, e isso me faz eu pecar. E a gente espera que todo mundo seja perfeito, que não haja falha, que não haja erro. Mas a grande verdade é que a igreja do Senhor, irmãos, ela é uma assembleia de gente imperfeita. É uma assembleia de gente que está sendo trabalhada, está sendo transformada pelo poder de Deus. E Deus transforma aos poucos, Deus não transforma de uma vez para sempre. Então é por isso que a gente acaba tendo, ao longo da nossa caminhada, de vez em quando um irmão tem rusga um com o outro, de vez em quando um irmão fica chateado, porque na hora que foi orar o irmão falou uma coisa que o outro não entendeu, e aí um entendeu de um jeito, o outro entendeu do outro. Mas tudo isso, irmãos, faz parte do processo de aprendermos a caminhar juntos. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de comunhão. Ele sabe como nós somos, Ele sabe qual é a nossa forma de pensar, Ele sabe qual é o nosso pressupostos que estão na nossa mente, os nossos paradigmas, mas Deus vai quebrando tudo isso, Deus vai trabalhando sobre o seu povo, para que nós possamos caminhar juntos numa mesma direção, debaixo de um mesmo propósito, para abençoar vidas. De forma, irmãos, que não é a comunhão que nos faz pecar. Tem muito irmão que acha assim: então não vou lá para não pecar, porque se eu vou ficar lá, eu vou ficar vendo, eu vou pecar. Mas a comunhão não faz a gente pecar. A comunhão apenas revela o nível de autoridade ou o nível da realidade espiritual que nós temos.
Se eu fico escandalizado por alguma coisa e aquilo me faz pecar, então eu preciso ser trabalhado por Deus nessa área, para que eu possa entender como Deus vai agindo com cada pessoa. Por que eu estou pregando isso para você nesta manhã? Nós estamos vivendo, irmãos, uma epidemia de solidão. Cada vez mais as pessoas estão se enclausurando, se fechando dentro dos seus lares. O Brasil tem hoje, para os irmãos terem uma ideia, 12% dos domicílios, ou seja, de 66 milhões de domicílios, aproximadamente 8 milhões de domicílios no Brasil, são domicílios que mora uma pessoa sozinha. Uma única pessoa sozinha. Imagina essa pessoa passar o dia todo trancado dentro de casa, muitas vezes aposentado, não tem muita ligação, muitas vezes a família mora longe, e nós estamos vivendo nesses dias uma crise muito grande. As pessoas estão se isolando, mas o ser humano não foi criado por Deus para isso. Nós fomos criados para ter contato, para ter relacionamento. Portanto, a comunhão é uma necessidade básica, fundamental do ser humano. E Deus proveu, e Deus provê a comunhão como meio para que nós possamos viver a vida cristã de uma forma abençoada. No livro de Hebreus, lá em Hebreus no capítulo 10, versículo 25, aqueles escritores abordavam a ideia de que muitas vezes as pessoas deixavam de congregar. É bem verdade que nesses dias nós estamos assistindo isso, a figura do evangélico não praticante, ou do evangélico que não congrega mais, porque ele assiste agora o culto na televisão, ele assiste o culto em outra mídia social, e ele não vê a importância de congregar. Mas a importância de congregar, irmãos, não está na mensagem que você vai receber, mas está em comunhão, em comunidade com os irmãos que estão ao seu lado, porque eles são o canal de Deus para abençoar a sua vida. Lá no livro de Hebreus, quando o escritor diz, não deixem de congregar, ele está falando a respeito de um valor importante para Deus. Deus, quando vê os seus filhos, ele imagina os seus filhos todos juntos, todos reunidos. Que tristeza que é numa família, quando os filhos estão divididos, porque um filho ou uma filha, muitas vezes não vai almoçar com o pai ou com a mãe, porque tem dificuldade de relacionamento com outro irmão. A casa fica muito chata quando os filhos não podem estar à mesa junto com o pai. Então, neste dia em especial, o dia da ceia do Senhor, que é o dia da comunhão, o dia que mais deve revelar a comunhão, Deus espera que nós sejamos capazes de estar juntos, apesar das nossas limitações e imperfeições, apesar das nossas manias, hábitos e atitudes, nós precisamos estar juntos. Por quê, irmãos? Porque não é possível servir a Deus apropriadamente sem a comunhão com os irmãos. É interessante, irmãos, que quando as pessoas pecam, quando elas tentam pecar ou saem para o pecado, uma das coisas fundamentais é que elas deixam a comunhão da igreja. Toda vez que um crente deixa a comunhão da igreja, ele fica mais suscetível, ou seja, ele fica mais frágil, e o pecado pode acercar de uma forma muito mais rápida a vida dele. Assim como fez Adão. Adão, quando pecou, ele se esconde no jardim, ele vai se esconder naquele lugar para tentar não ser percebido por Deus. A minha intimidade com Deus é revelada na comunhão com os meus irmãos. A minha comunhão com os irmãos vai revelar o meu grau de intimidade com Deus, de suportar, de amar, de servir, de ouvir aquilo que muitas vezes eu não quero ouvir, de ouvir aquilo que muitas vezes fere o meu ego, de muitas vezes ser colocado no meu lugar como servo de Deus. Nós precisamos um dos outros para que isso aconteça em nossa vida. Por que a comunhão, irmãos, é tão importante na nossa vida e na igreja do Senhor? Porque sem comunhão, irmãos, você é como se fosse um tijolo fora da construção. Este prédio, ele é bonito aqui na aparência, mas por trás dele existe um tijolo colocado junto com o outro para que ele pudesse ser edificado. Assim também somos nós na igreja do Senhor. O Senhor foi colocando-nos uns com os outros, nos entrelaçando para que nós pudéssemos fazer a construção da igreja do Senhor, fazendo parte da igreja do Senhor. Neste texto, irmãos, de Atos 2:42, nós vemos que os discípulos daquele tempo perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso significa que aqueles irmãos pagavam o preço de andar juntos, pagavam o preço de estarem buscando ao Senhor juntos.
Não era um grupo perfeito, não era um grupo de irmãos que todos eles pensavam a mesma coisa, mas era um grupo de irmãos que pagavam o preço, que perseveravam, isto é, continuavam fazendo, mesmo com dificuldades e com resistências. Não pense que a igreja primitiva não tinha problemas, ela tinha os mesmos problemas que nós temos hoje como igreja, ou como qualquer outro grupo que se reúne, enfim, em torno de um propósito. Mas a presença de Deus, quando o povo está reunido, ela pode de uma forma muito especial suprir cada uma dessas questões e abençoar o povo do Senhor. Portanto, comunhão, irmãos, é algo a respeito do qual nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar em estarmos juntos. Nós precisamos pagar o preço de estar juntos, pagar o preço de nos misturarmos, pagar o preço de sermos um com Cristo neste lugar, fazendo aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Eu alistei aqui 7 razões pela qual nós precisamos manter a comunhão, nós precisamos estimular, nós precisamos aumentar, nós precisamos trabalhar para que haja maior comunhão na igreja do Senhor. E a primeira razão que o Senhor nos dá é que nós somos parte da família de Deus. E se portanto somos parte da família de Deus, Ele espera que nós sejamos capazes de andar juntos no mesmo propósito. Se não for essa possibilidade, fica muito difícil. Nós somos parte, temos a mesma carga genética, temos a mesma carga espiritual, o mesmo DNA de Deus operando sobre as nossas vidas, portanto nós podemos andar juntos. E agora que nós somos luz, nós podemos ter comunhão. E agora esta comunhão faz a diferença em nossas vidas. É a comunhão dos santos que onde está reunida que vai fazer a diferença. Por isso nós caminhamos como família espiritual. Nós somos a família espiritual batista independente do bairro do Portão, que se reúne neste lugar. Pois existem outras famílias espirituais se reunindo em outros lugares, cada um fazendo a sua parte, todos participando na mesma direção de implantar o reino de Deus sobre a face da terra. Daí a importância de estarmos juntos, daí a importância de estarmos aliançados, daí a importância de caminharmos juntos no mesmo propósito, na mesma direção. A segunda razão, irmãos, pela qual nós precisamos da comunhão, é porque ninguém cresce sozinho. A gente só cresce, irmãos, quando está em contato com outras pessoas. Uma criança que é guardada na sua casa, como aquela criancinha de ouro, numa redoma, que não é exposta a uma escola, ela vai ter uma criança que vai ter mais dificuldade de aprendizagem do que uma criança que vai para a escola. A criança que cresce sozinha dentro de casa, ela cresce uma criança egoísta. Mas a criança aprende a compartilhar onde? Lá na escola. Lá ela aprende que ela tem que compartilhar o biscoito, ela aprende que ela tem que compartilhar a água, o doce, o suco. E na igreja é a mesma coisa, irmãos. O processo de crescimento espiritual em nossa vida passa pela forma com que nós compartilhamos os nossos dons, os nossos talentos, os recursos que nós temos para abençoar outro irmão e sermos abençoados por outro. Muitas vezes nós temos dificuldade de ser abençoados. Muitas vezes nós achamos que alguém precisa e nós não precisamos. Mas a palavra do Senhor garante que todos nós somos participantes do mesmo corpo. Todos nós precisamos ser nutridos pelo mesmo Espírito. Todos nós precisamos andar na mesma direção, na mesma comunhão. Mas o desejo de Deus, irmãos, é que nós possamos crescer. Nós possamos ser amadurecidos. E para a gente ser amadurecido, a gente tem que ser confrontado. E nada melhor para nos confrontar do que o nosso irmão. Porque o nosso irmão nos ama. O nosso irmão quer ver o mesmo rumo, o mesmo propósito ser implantado no reino de Deus, na terra e nas nossas vidas. Por isso nós precisamos nos aquecer, nós precisamos estar juntos. E nós não podemos negligenciar a comunhão. Porque quando nós negligenciamos a comunhão, nós estamos perdendo a maior bênção que existe no processo da comunhão. A palavra do Senhor diz em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7. Se nós andamos na luz, como Ele na luz está, então nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando você está aqui, convivendo com o irmão que Deus colocou ao seu lado para caminhar, você não está buscando alguém perfeito, mas você está sendo aperfeiçoado pelo convívio, pelo relacionamento, porque muitas vezes você está sendo confrontado pelo o que você pensa, o que você acha, e isso faz com que todos nós, como igreja do Senhor, sejamos amadurecidos. Muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo hoje um tempo em que as igrejas têm se tornado um lugar onde as pessoas fazem apenas campanha e vivem apenas
para as campanhas. Mas uma igreja de campanha não é uma igreja de comunhão. Uma igreja de campanha é como um lugar onde alguém vai lá e compra uma entrada, participa de algum evento, depois vai embora e não tem nenhum relacionamento. Comunhão, irmãos, é muito mais do que vir a um culto uma vez por semana. Comunhão significa você cuidar, você lidar. Comunhão significa você estar antenado. Comunhão significa você perceber muito mais do que apenas um olhar. Comunhão significa você sentir aquilo que o outro sente. Nós precisamos aprender a viver em comunhão. Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos ser exortados. Muitas vezes precisamos ser corrigidos, muitas vezes nós precisamos ser motivados, encorajados e até mesmo algumas vezes carregados. E a grande maioria de nós precisa ser perdoado. Nós temos dificuldade de receber perdão, nós temos dificuldade de liberar perdão, e muitas vezes, para não liberar perdão, nós preferimos excluir da comunhão, nós preferimos ficar só, isolado no nosso canto, mas isso não é sintoma de uma igreja sadia. Uma igreja sadia, irmãos, não é uma igreja de pessoas 100%. Uma igreja sadia é uma igreja onde as pessoas aprendem umas com as outras, e elas estão caminhando juntas umas com as outras, sendo polidas, trabalhadas, abençoadas, umas pelas outras. Por isso, irmãos, nós precisamos estar em comunhão, para que nós possamos crescer no nosso relacionamento com Deus. Não é possível você crescer no seu relacionamento com Deus, se você não for capaz de crescer no relacionamento com o seu irmão. Para nós crescermos para cima, nós precisamos ampliar, nós precisamos melhorar o relacionamento com o nosso irmão. A palavra do Senhor diz: não é possível você dizer que ama a Deus, se você não for capaz de amar o seu irmão. E o que é amar o irmão, querido? Amar o irmão é suportar, é fazer tudo, não esperando receber absolutamente nada em troca. É você doar-se completamente para servir e abençoar a vida da outra pessoa. Portanto, se você quer crescer na sua comunhão com Deus, se você quer crescer na sua vida de maturidade espiritual, você precisa exercitar a comunhão. Terceira razão pela qual a comunhão é importante, irmãos, é porque a comunhão é a proteção espiritual para as nossas vidas. A brasa, quando ela está fora do braseiro, ela esfria muito rápido, mas no braseiro ela consegue manter o seu calor. E nós precisamos, irmãos, entender que não existe utilidade nenhuma de um soldado ir para a guerra se ele for sozinho e isolado. Ele pode até se tornar um herói, mas a probabilidade dele morrer no campo de batalha vai ser muito maior do que se ele tiver irmanado. Se ele tiver com um grupo que está junto com ele, passando, suportando, muitas vezes um mais cansado, muitas vezes um mais esgotado, mas todos juntos trabalhando no mesmo propósito de direção, a probabilidade de alcançar êxito é muito maior. Nós precisamos entender, queridos, que a comunhão na igreja é a segurança espiritual para você. Por quê? Porque quando você tem comunhão com o irmão que está ao seu lado, quando você tem comunhão com irmãos com quem você convive, você vai os conhecer de uma forma tão clara, que quando ele estiver próximo de pecar, ou de falhar, ou de algum motivo, você tem liberdade de chegar e trabalhar com ele, dirigir a sua palavra, edificar a vida daquele irmão, muitas vezes corrigir para que ele não venha a pecar, ou se pecar, você tem condições de levantar e tirar aquele irmão daquele lugar. Por isso que a igreja, irmãos, ela precisa da comunhão. A comunhão é fundamental porque ela é uma segurança para a nossa vida. Não é a segurança necessariamente para que não pecamos ou não caiamos, mas é a segurança para que nós possamos ter o retorno, para saber que nós pertencemos a um lugar, que nós somos servos do mesmo Deus, que nós caminhamos no mesmo propósito, que nós caminhamos na mesma direção e que nós somos importantes na construção daquilo que Deus está fazendo. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 12, que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Nós precisamos aprender, queridos, que Deus colocou pessoas para caminhar ao nosso lado, para que nós não venhamos a ser rompidos pelo inimigo, para que nós possamos experimentar o cuidado do Senhor, passando muitas vezes por luta, passando muitas vezes por adversidade, mas nós podemos experimentar o cuidado de Deus para com as nossas vidas. A quarta razão, irmãos, pela qual a comunhão é importante, é porque a comunhão traz a presença de Deus. Se você quer sentir a presença de Deus, você pode sentir na sua casa quando você estiver orando ali. Mas eu garanto para você que você sentirá muito mais quando nós estamos juntos. A unção se manifesta na comunhão e ela é maior do que a unção individual.
Deus não derramou todos os dons sobre uma pessoa. Deus precisa que nós estejamos aqui para compartilhar os nossos dons. Deus precisa que estejamos aqui na igreja para um servir e abençoar a vida do outro. Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim lá em Mateus 18:20: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Ou seja, a comunhão é tão importante que quando nós nos reunimos, o Senhor garante: eu estarei no meio de vocês. E a igreja, irmãos, ela é essencial, a comunhão, por quê? Porque ela é o corpo de Cristo e é por meio deste corpo que Jesus se manifesta a este mundo. Não há outra forma de manifestação de Jesus a este mundo a não ser através da sua igreja. Por isso o nosso testemunho lá fora é importante. Mas para que o nosso testemunho de cristão lá fora seja efetivo, nós precisamos testemunhar aqui dentro também. Nós precisamos ser capazes de pregar e viver o amor de Deus dentro das nossas relações, dentro da própria igreja. A quinta razão pela qual a comunhão é importante é que o poder é liberado na comunhão. A palavra do Senhor mostra, irmãos, em Amós no capítulo 3, versículo 3: como pois andarão 2 juntos se não houver acordo? Para haver acordo é preciso abrir mão de alguma coisa. Para haver acordo é preciso haver interação. E nós precisamos desta interação para que a gente possa levar adiante aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. A palavra do Senhor mostra, irmãos, que há um grande poder. Sozinho você pode ir até mais rápido, mas se você quer ir mais longe, você precisa contar com a ajuda de outras pessoas. Irmãos, ninguém faz nada sozinho. E as orações, você vai compreender quando Jesus ensina os seus discípulos a orar. Jesus fala a respeito da concordância. Ou seja, quando 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa na terra, isso será feito no céu. Como é que você pode concordar sozinho? Com você mesmo não é possível. Você precisa abrir o seu coração. Quem sabe você está passando por uma luta, uma dificuldade, mas você não contou para ninguém que você está passando aquela luta e dificuldade. E você não pede que ninguém ore por você, e ninguém fica sabendo que você está passando por aquilo. Mas quando você está na comunhão dos santos, você tem liberdade de expor a sua vida, expor o seu problema, e pedir que algum irmão, alguma irmã, ou até mesmo toda a igreja ore por você. E quando a igreja diz amém, o que a igreja está dizendo? Assim seja. A igreja está entrando em concordância diante de Deus para que a solução do seu problema venha à existência, para que o Senhor opere, para que você possa caminhar livre daquele fardo, daquele problema. Portanto, meus irmãos, é muito importante a comunhão. Nós às vezes não entendemos por que nós temos que nos reunir, mas a importância é estarmos juntos no mesmo propósito, para servir ao nosso Deus, sendo trabalhados pelo Senhor no nosso íntimo, no nosso coração, concordando a respeito do mover de Deus, da obra de Deus, e quando há essa concordância, o Senhor libera a palavra de vida. Nós temos vários exemplos, irmãos, de situações onde, por falta de concordância, por falta de comunhão, muitas vezes o Espírito Santo de Deus não é liberado sobre a igreja. Enquanto nós ficarmos atentos só apenas ao nosso problema, enquanto nós acharmos que nós temos que ser assim, e o outro que faça do jeito que quiser, e nós achamos que concordância é uma coisa que dá para a gente fazer de boca, não é verdade, não é possível. Então nós precisamos aprender o valor da concordância, e para isso nós precisamos conviver uns com os outros, nós precisamos dialogar, para que o Senhor fale através das nossas vidas, e através da concordância nós possamos experimentar o poder de Deus sendo liberado sobre as nossas vidas. Muitas vezes dentro da própria casa, os casais têm dificuldade de conversar a respeito dos problemas que eles enfrentam, e por não haver concordância, a bênção de Deus não é liberada sobre o lar. Pesquise na sua vida, na sua casa, se alguma coisa está travada porque vocês não têm concordado. E entrem em concordância. Concordância significa abrir mão daquilo que eu quero, para entender que o valor daquilo que o outro quer também é importante, e nós concordamos em fazer com que essas coisas aconteçam em nome de Jesus. Em sexto lugar, a comunhão, irmãos, é importante porque ela manifesta o amor de Deus. Como é que Deus vai manifestar o seu amor se nós não pudermos conviver uns com os outros? Se nós apenas nos suportarmos numa hora e meia que estamos no culto, depois a gente sai do culto, vai para casa, e aí quem sabe depois de 2, 3 semanas a gente encontra este irmão, e a gente simplesmente dá um oi para ele.
Comunhão é muito mais do que passar 1h30 sentado num banco na igreja. Comunhão significa você conhecer, significa interagir. Comunhão significa expressar o amor de Deus. O amor não é uma coisa teórica, o amor é algo prático, que precisa ser expresso com atitudes. Não adianta você ter intenção de amar se você não for capaz de estender a sua mão. Não adianta você ser capaz de dizer que ama o irmão se você não for capaz de parar para ouvir aquilo que ele está falando. Muitas vezes, irmãos, as pessoas vêm com problemas, mas o problema não é a falta de dinheiro, a falta de recurso, o problema não é a doença que ela está enfrentando. O maior problema que as pessoas necessitam, irmão, ser resolvido é a oportunidade de ser ouvido. As pessoas querem ser ouvidas, e nós precisamos parar para ouvir, e através disso nós sermos o canal da bênção, do amor de Deus para estas pessoas também. Irmãos, nós precisamos entender o valor da comunhão. Jesus diz assim aos seus discípulos: o mundo saberá que vocês são os meus discípulos, se vocês forem capazes de amar um ao outro. Se vocês forem capazes de fazer pelo outro algo que vocês mesmos muitas vezes não querem fazer, mas porque amam, são capazes de fazer, são capazes de abençoar. Lá em João, no capítulo 17, a oração que Jesus faz com os seus discípulos é: eu rogo ao Pai para que todos sejamos um. Assim como eu e o Pai somos um, eu rogo para que todos nós também sejamos um. Um único corpo, uma única ação, uma única direção, um único meio de Senhor agir sobre as nossas vidas. Jesus vai expressar esta oração aos discípulos, desejando que eles tenham uma vida de comunhão, uma vida de unidade. E sabe o que nós aprendemos com isso, queridos? Que a comunhão ganha mais gente para o reino de Deus que o evangelismo. O evangelismo é muito bom porque você sai, você vai conviver com pessoas, você vai falar do amor de Deus, de Jesus para as pessoas. Mas imediatamente as pessoas vão olhar para nós e elas querem saber como é que nós estamos convivendo com as nossas lutas e dificuldades. Como é que nós estamos trabalhando dentro da comunidade para suprir uma necessidade do outro. Como é que nós estamos aqui aliançados para que realmente o amor de Deus seja expresso em nossas vidas. Portanto, irmãos, se nós amamos uns aos outros, a comunhão será o meio pelo qual nós expressamos este amor ao mundo. A comunhão é fundamental. Nós não podemos nos dar ao luxo, irmãos, de caminharmos sozinhos. Ninguém faz absolutamente nada sozinho. Você precisa deste irmão que está ao seu lado. Você precisa do irmão que está sentado lá no último banco da igreja. Assim como o irmão que está no último banco precisa do irmão que está no primeiro banco. Porque é através de pessoas, através de circunstâncias que as pessoas fazem, é que Deus vai abençoando as nossas vidas e vai trabalhando em nossos corações. Normalmente as pessoas se convertem primeiro a nós e depois a Jesus. Significa que as pessoas olham para a nossa vida, para o nosso estilo de vida, e aí elas vão desejando ter o estilo de vida que nós queremos, e elas vão até Jesus. A sua casa precisa refletir o amor e a comunhão de Jesus. A nossa igreja precisa refletir o amor e a comunhão de Jesus. Nós precisamos refletir o amor e a comunhão de Jesus. E por último, irmãos, a sétima razão pela qual nós precisamos ter comunhão, nós podemos ter comunhão, é que nós somos membros uns dos outros. Pastor, eu achei que eu era membro do corpo de Cristo. É verdade, você é membro do corpo de Cristo. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro, lá diz assim, a ordem de Deus é que sirvamos uns aos outros. Isso fala de mandamentos recíprocos. Na Bíblia, no Novo Testamento, existem mais de 27 mandamentos recíprocos. Ou seja, façam uns aos outros. A Bíblia o tempo todo no Novo Testamento está trabalhando com a relação uns para com os outros. E nós vamos, ao longo desse próximo semestre, nós vamos trabalhar muito com a igreja sobre a questão da comunhão. Porque nós precisamos que esses valores sejam colocados na nossa mente e sejam vividos no nosso dia a dia. São mandamentos que Jesus deu à sua igreja, não para que a igreja o conhecesse de cor e salteado, mas para que a igreja vivesse esses mandamentos. Mandamentos recíprocos são importantes para que nós possamos experimentar a comunhão, a verdadeira koinonia, que significa vida compartilhada. Que nós possamos compartilhar a cada dia daquilo que o Senhor tem dado em nossas vidas.
E a palavra do Senhor nos adverte, irmãos, que uma casa dividida não pode prevalecer. Se na sua casa há uma divisão, a sua casa não vai prosperar. Por isso nós precisamos, irmãos, enquanto igreja, nós precisamos clamar ao Senhor para encontrarmos o ponto de unidade, para encontrarmos o ponto de união, para que a casa não venha a ser dividida, para que a casa venha a prosperar, para que nós possamos, irmãos, experimentar o poder de Deus operando sobre as nossas vidas. Sempre que Satanás ataca uma pessoa, uma família, sempre que Satanás ataca uma comunidade, sempre que Satanás começa a atacar, ele começa pelo processo de divisão. E nós precisamos, irmãos, pagar o preço de andarmos juntos. Nós precisamos pagar o preço de experimentarmos Deus trabalhando através das nossas vidas. Por isso a marca da igreja cristã, irmãos, é a comunhão. A marca da igreja cristã não é a música que ela canta. A marca da igreja cristã é a comunhão. É a forma com que os irmãos lidam com os seus problemas, a forma com que eles se interagem apesar das suas lutas e adversidades, porque nós precisamos experimentar a verdadeira comunhão do Senhor em nosso meio. Falta de comunhão é sinal de carnalidade e infantilidade. Quando alguém diz que prefere ficar sozinho, isolado no seu quarto, porque não vem à igreja, porque algum irmão ou alguma irmã faz alguma coisa que não gosta, isso está demonstrando que esta pessoa é uma pessoa carnal, é uma pessoa infantil que não foi amadurecida. Pode ser que aquele meu irmão não faz aquilo que eu gosto, mas pode ser que eu esteja errado. Não é que ele está fazendo errado, é eu que acho que está errado. E nós precisamos aprender a abrir mão. E nós precisamos aprender a suportar-nos uns aos outros. A palavra suportar não significa botar a mão no nariz e dizer assim, eu não te aguento, mas não te largo. Suportar significa segurar para que o outro não caia. Suportar significa servir para que o outro seja abençoado pela minha vida, em nome de Jesus. Por isso, nesses próximos 6 meses, nós estaremos trabalhando muito forte na igreja sobre a comunhão. Como é que a gente vai melhorar a comunhão, irmãos? Nós podemos melhorar a comunhão através de diversas interações aqui na igreja. Mas um grande caminho para nós melhorarmos a comunhão na igreja é através dos nossos relacionamentos em grupos familiares. Seja nas células, como vocês queiram chamar, ou qualquer outro nome que se dê. A importância de estarmos juntos, de pararmos no meio de semana, de abrirmos as nossas casas, de interagirmos uns com os outros, faz diferença no nosso culto de comunidade. Aquilo que nós expressamos na comunhão aqui na igreja, começa na nossa comunhão no pequeno grupo, no nosso lar, na nossa família pequena. E é assim que nós vamos construindo uma igreja que verdadeiramente ama, uma igreja que verdadeiramente se doa, uma igreja que verdadeiramente está unida, buscando o mesmo sentido, o mesmo propósito, caminhando na mesma direção, que é ver o reino de Deus sendo implantado na face da terra. Não espere, irmão, perfeição dos irmãos que estão ao seu lado. Não acha que hoje aqui alguém vai tomar ceia é mais santo do que você. Todos nós temos os nossos percalços. Não se impressione pelos que choram pelo caminho. Eu estava conversando com um irmão outro dia atrás e disse, pastor, eu não vou na igreja por causa de fulano de tal. Chorou meia hora. É bem verdade que o problema que o irmão colocou é um problema sério. Mas aquele irmão está tão errado quanto o outro. Um falhou e o outro também está falhando, porque acha que é mais importante a sua dor do que poder conviver com o irmão que eventualmente possa ter falhado. Nós precisamos aprender que para a falha existe o perdão. Nós precisamos aprender que muitas vezes Deus vai permitir que uma falha aconteça para que nós sejamos trabalhados no nosso íntimo, no nosso coração. É assim que a igreja cresce, irmãos. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente que está sendo trabalhado pelo Senhor. Não pense que está todo mundo bonitinho, arrumadinho. Muitas vezes nós pensamos, aquele irmão é muito espiritual. Pisa no calo para ver se realmente é espiritual ou não. Então todos nós precisamos ser trabalhados. E muitas vezes, irmãos, nós vamos ser confrontados. E vamos ser confrontados justamente por pessoas que caminham do nosso lado. Mas eu quero te dar uma boa notícia, irmãos. Deus permite isso para que nós possamos crescer e amadurecer. Na história dos discípulos, irmãos, aconteceu um caso muito interessante. Quando eu preguei até domingo passado sobre isso. Quando Jesus entrou na casa daquele homem chamado Simão leproso, veio uma mulher e adorou a Jesus. E ali Judas fez um comentário. Judas falou, que absurdo esta mulher pegar 300 dinheiros de um perfume caríssimo
e ainda ter que quebrar o vaso. E Jesus ser ungido com esse dinheiro, com esse perfume. Esse perfume podia ser pego e vendido para dar aos pobres. E ali Jesus deu uma reprimenda em Judas que foi terrível. E a Bíblia diz, irmãos, que Judas saiu daquele lugar porque não aceitou a reprimenda de Jesus, não aceitou a correção, e saiu dali e foi vender Jesus por 30 moedas. Judas queria 300, vendeu Jesus pelo dízimo dos 300, por 30 moedas. A Bíblia diz também que num determinado momento, Jesus disse aos seus discípulos: estou indo para a cruz. E Pedro diz: Jesus, o senhor não vai para a cruz não, o senhor é bom, o senhor é maravilhoso, é isso e aquilo. E Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. E Pedro ficou deveras preocupado, pois Jesus me chamou de Satanás. Pedro foi confrontado. 2 homens caminhando com Jesus foram confrontados por Jesus. Um escolheu trair, o outro escolheu o perdão. É interessante que Jesus vai trabalhar com esses 2. Um vai terminar os seus dias não experimentando o poder de Deus sobre a sua vida. O outro experimentou o poder do perdão, porque quando ouviu a reprimenda, parou e pensou: se Deus está, se o Senhor está, se Jesus está, se o meu irmão está me repreendendo por alguma coisa, eu posso ter errado, posso ter falhado, então eu quero pedir perdão. E Pedro, irmãos, quando ele entende, quando cai em si o seu erro, a sua falha diante do Senhor, porque ele diz: não, eu vou, eu posso, eu consigo, Jesus conta comigo, eu sou bom nisso, Jesus, eu estou contigo. E quando Jesus mais precisou, Pedro disse: não, eu não te conheço, não sei quem é você, eu não falo igual aquele homem, não sei o quê. E Pedro simplesmente largou. E Jesus, quando olhou para Pedro naquela noite, e Jesus olhou e viu Pedro no seu desespero, na sua amargura, Pedro sentiu no seu coração o amor de Deus pela vida dele, o amor de Jesus pela vida dele. E Pedro no seu coração decidiu buscar ao Senhor. Então, irmãos, muitas vezes nós vamos ser confrontados, muitas vezes vai ser desagradável, muitas vezes caminhando com outros irmãos nós vamos passar por coisas que nós não gostaríamos de passar, vamos ouvir palavras que não gostaríamos de ouvir. Mas aprenda uma coisa: Deus pode estar permitindo isso, porque Deus tem um propósito de fazê-lo crescer. Deus pode estar permitindo isso, para que os nossos valores espirituais sejam colocados no lugar certo. Deus pode estar permitindo isso, para que o nosso eu seja crucificado com Cristo, e verdadeiramente Ele viva através das nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso é que nós precisamos da comunhão, queridos. Comunhão fala a respeito de vivermos, de compartilharmos. E é isso que nós precisamos fazer desses dias, a começar de cada um de nós. Eu posso pregar 6 meses sobre comunhão aqui, mas se você não estiver disposto a viver a comunhão verdadeira da igreja, nada vai acontecer. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Aprenda a trabalhar no seu coração sobre o valor da comunhão. E Deus fará grandes coisas neste lugar, em nome de Jesus. Amém?